agora nós vamos compor a nossa mesa. E eu vou chamar para subir aqui ao palco o diretor técnico e regulatório da Bessolar, o Carlos Dornelas. O Dornelas ocupou posições de liderança em empresas como o CCE, Diferencial Energia, Duke Energy, Cepel Eletrobras, ao longo de mais de 25 anos de experiência. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, MBA e pós-MBA em Gestão Empresarial. Professor de Assuntos Regulatórios e Comercialização no Mackenzie Câmara Brasil-Alemanha. Atua como secretário no Comitê Mercados e Regulação do SIGRE. Você já é coordenador. Então, vamos... Aqui eu falei que você era... Coordenador do SIGRE. Você já é coordenador? Sim. Tá bom, me corrige, está ótimo. Recebo muito bem, com muito agrado esse beijo. Eu vou chamar agora o sócio da McKinsey Company, João Guilmon. O João Guilmon lidera a plataforma para tecnologias climáticas na América Latina e tem extensa experiência em renováveis, hidrogênio verde e bioenergia. É engenheiro de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tem um MBA com honras pela University of Chicago Booth School of Business nos Estados Unidos. Prazer ter vocês aqui. Chamo para o palco o conselheiro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, Marcelo Loureiro. O Marcelo é mestre e doutor pela UFSC em Informação de Preços e Planejamento de Sistemas Hidrotérmicos. Possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV e Core pela Harvard Business School, e experiência em mercados energéticos, energia elétrica e gás natural desde 2001, nas áreas específicas de regulação e legislação, formação de preços, comercialização, desenho de mercado, planejamento e operação, análise de sistemas, estudos econômico-financeiros, energéticos e fluxo de potência, assim como créditos de carbono. E eu convido agora o presidente executivo da Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Rodrigo Ferreira. Rodrigo é jornalista e especializado em energia elétrica desde o ano de 2000. É fundador e foi CEO e publisher do grupo Canal Energia por 20 anos, até a aquisição da empresa pela multinacional inglesa UBM, hoje Informa Markets. Criou, fundou e dirigiu alguns dos principais eventos do setor elétrico nacional. Estruturou também o primeiro curso do país para preparação para a prova de certificação de operador do mercado de energia e recebeu ainda em 2008 a medalha Mercado Livre 10 anos pela relevante contribuição nos 10 primeiros anos do mercado livre de energia no Brasil. E eu chamo agora também para subir ao palco o diretor-presidente da ANAS, Associação Nacional de Consumidores de Energia, Carlos Faria. O Carlos é engenheiro eletricista pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em administração de empresas pela FGV. Atua no setor elétrico desde 1977, tendo ocupado cargos como gerente geral e diretor em empresas como GE, Siemens e Skanska. Entre 2005 e 2009, foi diretor-presidente da empresa produtora de energia, UTE, Pantanal Energia e da UHE Ponte de Pedra. E eu convido também o presidente da Abrace, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, o Paulo Pedrosa. Paulo é engenheiro mecânico formado pela UNB, preside a Abrace desde 2019 e também comandou a associação entre 2011 e 2016, sendo chamado a ocupar a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Integrou a direção da ANEEL de 2001 a 2005, trabalhou na Eletronorte e na Chesf, subsidiárias da Eletrobras. Foi conselheiro do ONS, da Equatorial Energia, da Semar e da Light. E, por fim, eu convido para subir ao palco o presidente da ABIAP, Associação Brasileira dos Investidores em Autopromoção de Energia, Mário Menel.
Menel é graduado em Engenharia Elétrica com pós-graduação em Sistemas Elétricos de Potência na UFSC. Foi diretor da Celesc, professor da UFSC, membro do Conselho da Eletrosul e, ainda no serviço público, ocupou cargos relevantes no governo de Santa Catarina, no MME e na Presidência da República. Na iniciativa privada, é sócio fundador e presidente do Conselho da Energética Tech. Fundou e dirigiu diversas associações setoriais, incluindo a ABIAP. É presidente da Academia Nacional de Engenharia, além de conselheiro do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp e presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. Dornelas já está aqui doido para eu sair e parar de falar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Mas, só antes de dar início às nossas exposições, eu quero lembrar aqui que nós temos espaço para a interação de vocês. Vocês podem escanear o QR Code que está ali no painel, na tela, ou no verso da sua credencial. E, com isso, você capta com a sua câmera do celular, vai abrir um site para você selecionar a mesa redonda e preencher o formulário para enviar a sua pergunta. Também nós temos pesquisas de satisfação, que a gente pede para vocês acessarem o formulário e responderem, porque é importante para a gente aprimorar os nossos eventos cada vez mais. Agora sim, Dornelas, é tudo seu. Bem, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. E eu fico muito feliz, porque nos 10 anos da AB Solar, né, que vocês começaram já uma longa estrada no passado, eu trabalhei com outras fontes de energia e eu tenho um privilégio de, justamente no momento em que a AB Solar faz 10 anos, estar trabalhando com esta fonte renovável tão bacana que é a fonte solar. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço aqui também ao time de feras, né, que me deram a missão de moderar, mas, no fundo, eu vou tentar ajudar aqui a nós alinharmos o discurso para que a plateia receba o melhor de todos nós. Eu vou fazer uma breve introdução, prometo também respeitar os 5 minutos que me deram, basicamente focando aqui na importância da fonte solar para o mercado livre. Quando eu, Barros, Tranin e Bittner discutimos o evento, junto com o Rodrigo, nós queríamos fazer um evento de GC solar para o mercado livre, porque a AB Solar, deixando bastante claro aqui para vocês, é fã do mercado livre, acredita no mercado livre e queremos que o mercado livre se expanda. Aberto ele já está, né, Marcela? É só uma questão de expandir e, de fato, dar ao consumidor as opções que ele merece como demandante desse bem tão importante. Então, ele vai ter ali um cardápio de opções, incluindo o mercado livre. O passador está aqui, né? Isso. Tá. Ia para onde? Para cá. Bem, o Rodrigo já falou bem em relação à AB Solar. Eu só destaco para vocês que a AB Solar hoje é a maior voz em energia solar do Brasil. E, certamente, em breve também nós vamos ter um papel de relevância no mundo, com o Rodrigo lá na presidência do Conselho Mundial de Associações Solares. E nós temos uma atuação em todo o país, é importante que se diga, a fonte solar é bastante capilarizada e atinge todos os municípios do Brasil. E também possuímos em nossa associação todos os elos da cadeia, o que nos dá muita propriedade quando falamos em nome do setor solar, porque nós conseguimos reunir as inteligências que se complementam a favor do setor solar. Indo um pouco adiante aqui, falando de projeção, né, nós temos aqui um momento difícil que o nosso presidente do Conselho, Ronaldo, destacou em relação do PLD relativamente baixo, mas eu queria fazer uma observação. O Marcelo sabe bem, por muitos anos me chamaram de xerife do mercado. E o Rodrigo também sabe. Eu fui o gerente executivo de monitoramento da Câmara. E o que acontece? O cenário mais perigoso que existe é quando o PLD está no piso, porque as empresas arriscam o que não devem, e aí depois se comprometem de uma forma que não conseguem reverter as decisões tomadas. Se eu fosse um consumidor
e aqui eu tenho vários feras em consumo, né? Eu não contaria com esse PLD no piso, porque a única certeza que nós temos é que ele não vai permanecer ali. E quando ele sair do piso, e esses modelos são muito sensíveis a qualquer escassez que venha pela frente da oferta, ele vai para o teto ou próximo ao teto. E eu garanto para vocês que as empresas não resistem a alguns meses de PLD no teto. Portanto, um contrato é a melhor forma de lidar com momentos como esse. Vocês sabem, vocês são autoridades no tema. O PLD no piso, para mim, não é uma questão chave. Até por isso, eu recomendo fortemente que quem tem um consumo não caia nessa história e, de fato, faça um contrato para garantir que a sua produção esteja garantida independentemente do preço que venha pela frente. Mas, enfim, aqui falando da fonte solar, nós temos alguns números aqui de projeção que são bastante alvissareiros. São números que nós fizemos na nossa própria casa, obviamente com muito fundamento, mas também conversando com os nossos principais investidores em energia solar de grande porte. E, como eu falei, aqui nós temos pessoas que falam com propriedade sobre o tema. Então, nós acreditamos em 26, eu estou com dificuldade de enxergar aqui, mas 18,9, nós já estamos praticamente com 10. Então, não é nada absurdo de chegar lá em 26. Em 2030, nós estamos com 46, aqui numa expectativa de crescimento exponencial. Obviamente, eu consigo enxergar daqui. Obviamente, tem vários indicadores em função dessa expansão. Principalmente, além dos investimentos, que são muito, eu diria assim, relacionados com o crescimento da potência, tem geração de empregos, arrecadação de impostos e toneladas de gás de efeito estufa evitados. Então, nós trabalhamos constantemente, é para isso que nós acordamos cedo todos os dias, né, para destravar essa pauta, e essa pauta passa por uma série de questões que nós estamos lidando aqui no setor, e isto é normal do jogo, né, nós lidarmos aqui com, por exemplo, limpeza de fila, que foi um tema que o Ronaldo mencionou, né, que nós defendemos também, que haja uma limpeza da fila e uma ocupação consciente desta margem para a transmissão de energia, porque nós entendemos que não há crescimento de energia solar no país sem que haja transmissão, até que se inventem aí métodos melhores, por exemplo, o Wi-Fi, né, o wireless para a geração, mas não é o caso ainda, né? Nós precisamos da transmissão para levar essa energia ao consumidor. E aí, a limpeza de fila é algo fundamental. E outras pautas, né? A reforma tributária está na moda também, né? Isso aí em cima da mesa, a reforma tributária, tem a questão da tarifa de uso, enfim, tem várias questões que nós precisamos destravar e trabalhar, e aqui o Menel tem um papel relevante no FASE, né, em coordenar esses interesses, que algumas vezes são conflitantes, para que cheguemos lá e consigamos avançar no setor como um todo. Passando um pouco adiante, que meu tempo já esgotou, mas... Estou de olho aqui no seu tempo. Desculpa, acabei falando um pouquinho mais. A fonte solar é um veículo importante para o mercado livre. Como eu falei, nós acreditamos, aqui tem uma expectativa, que é uma expectativa bastante ensolarada, usando a expressão que o Rodrigo gosta, bem amarelinha, né? Porque justamente os negócios do mercado livre têm acontecido com fontes renováveis, principalmente com fontes solares. Aqui algumas manchetes, né? Também apontando para a autoprodução, empresas, aqui são manchetes verdadeiras, né? Nós tiramos de jornais, né, da mídia, dizendo que a autoprodução com solar é competitiva. As empresas têm feito esse tipo de investimento, até porque tem um apelo também para o consumidor final, que, de alguma forma, quer ter nas suas mãos uma energia limpa e sustentável. E, por fim, para passar a palavra aqui, eu prometo que é o último, né? É mais para dizer que, em termos de benefícios, né, nós temos aqui o fim dos benefícios, que foi marcado ali pela data de março de 22, com a Lei 14.120, benefícios no fio. Obviamente, nós entendemos que tem um estoque de projetos que precisa ainda ser colocado em prática, resolvida a questão da limpeza de fila, mas essa questão já está resolvida. Nós entendemos, inclusive, que a fonte solar é competitiva, independentemente de subsídio.
falando de GC, acreditamos aqui, como o Rodrigo mostrou, que ela é capaz de competir com outras fontes em condições de igualdade. Obviamente, também nos foi prometido ali a questão dos benefícios ambientais, o prazo está super vencido, nós cobramos regularmente ao Ministério, e também a outros atores aí principais, mas não temos tido resposta, que é algo importante para desenvolver as fontes renováveis no país. Muito obrigado, vou passar a palavra, eu sei que é complementar, e no final eu volto para fazer uma pequena moderação da fala de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Dornelas. Eu vou passar a palavra agora para o sócio da McKinsey Company, o João Guilmon. Respeite seu tempo. Vou tentar. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o convite da AB Solar, agradecer a todas e todos pela presença. Vou falar rapidamente sobre transição energética, eletrificação industrial e o mercado livre de energia. Tem uma colinha aqui, então vou tentar não usar páginas e respeitar o tempo. Vamos ver. Primeiro ponto, o que eu queria colocar? Vou trazer uma rápida perspectiva histórica aqui. Se a gente pega como exemplo de uma região que tem dados aí nos últimos mais de 500 anos, se a gente pega o Reino Unido e olha como que era a matriz energética do Reino Unido em 1500, a gente vê que tinha uma matriz que 70% da energia vinha de alimento para tração animal e tração humana. Daí a gente tinha 20% de lenha que era queimado, 10% de carvão. Ao redor ali de 1550, 1600, começou uma transição energética, né, não renovável, mas uma transição energética, em que eles começaram a adotar o carvão, acelerado depois pela Revolução Industrial. Se a gente vê o que aconteceu entre 1550, ou 1500 e 1900, a gente foi de 70%, ou de 10% carvão, 70% tração humana e animal, para mais ou menos 90% carvão em 1900. Então, foi uma transição que levou aí mais de 350 anos, né? Mais de 300 anos, cerca de 350 anos. Se a gente pega aqui algumas aplicações específicas, então, por exemplo, indústria, que mudou ali também da lenha para o carvão, isso levou 150 anos. Se a gente pega, por exemplo, o uso do vapor, que mudou para a eletricidade também na indústria, isso levou ali 30 anos. Então, qual que é o ponto que eu quero fazer aqui? As transições energéticas que a gente viu até agora foram transições energéticas muito lentas. E tem vários outros exemplos aqui, com iluminação e assim por diante. É sempre algo que leva no mínimo 30 anos, muitas vezes 300. Tá? Agora a gente está passando por mais uma transição energética, só que a gente não pode se dar o luxo de esperar mais 300 anos, mais 90 anos, talvez nem mesmo mais 30 anos. A gente tem aqui uma urgência climática, né, tem um aquecimento global. Uma das principais fontes de emissão globalmente é a energia, de uma maneira direta ou muitas vezes de uma maneira indireta. Então a gente vai ter que trabalhar numa transição energética bastante mais rápida. O que a gente está olhando para frente, ainda globalmente? Depois vou falar mais de Brasil. Na nossa estimativa, até ao redor de 2050, 50% da energia do mundo vai vir da eletricidade. Vai ser eletricidade usada diretamente, em muitos processos que hoje utilizam, por exemplo, gás natural ou petróleo, que vão se eletrificar, ou a eletricidade usada também indiretamente, né, mais ou menos 1/5 disso, através do hidrogênio verde, por exemplo. Né. 80% a 90% dessa eletricidade, globalmente, vai ser eletricidade renovável. Solar com um papel muito grande, como a principal fonte hoje de expansão, eólica com um papel também relevante, mas principalmente vai ser renovável. Isso vai levar a um aumento de consumo, então, pelo menos com relação ao crescimento da demanda, que eu sou bastante otimista, a gente vai ver um aumento de consumo de eletricidade no nível global mais ou menos de 3 vezes. Né? Então, vai de 24 mil para 70 mil terawatt-hora entre 2021 e 2050. Só na indústria, falando um pouquinho mais de eletrificação industrial, a gente vai ver o consumo de eletricidade dobrando nesse período, de 12 mil para 24 mil terawatt-hora globalmente. Vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Então, no Brasil, a gente tem, se a gente pega aqui 2022, a gente consumiu mais ou menos 64 gigawatts médios. Tá? Então, esse foi o consumo do Brasil de eletricidade e a gente está vendo agora um crescimento. O que a gente espera que aconteça? E vamos usar 2040, que está um pouquinho mais perto, como referência.
mais ou menos, a gente espera que a gente adicione, então, a esses 67 gigawatts médios, a gente adicione mais ou menos 50 gigawatts médios pelo crescimento inercial da demanda. Então, simplesmente, o PIB cresce, a atividade econômica cresce, as pessoas consomem mais, as indústrias produzem mais. Isso já dá aí esse aumento de mais ou menos 80% do que a gente consome hoje. A gente tem outros 70 gigawatts médio, então é 1,5 vezes esse aumento inercial e mais ou menos o que a gente tem hoje de consumo, né, que a gente vê da eletrificação. Então, a gente está falando de processos industriais, de novo, que vão migrar de outras fontes de energia para a eletricidade. A gente está falando de produção de hidrogênio verde para utilização na indústria doméstica, não exportação diretamente desse hidrogênio. E a gente tem outros 30 gigawatts médio, então aí aproximadamente metade do que a gente consome hoje no Brasil, que a gente vê como potencial de exportação de energia a partir do Brasil, seja, de novo, na forma de hidrogênio e amônia verde, ou na forma de produtos intensivos em energia, pode ser o alumínio ou qualquer coisa desse tipo. Então, esse é um movimento que a gente vê que está acontecendo, que deve se acelerar. Tem 5 fatores que levam a indústria a fazer essa transição energética. O primeiro é um fator econômico. Então, isso acontece não porque simplesmente as indústrias querem se descarbonizar ou qualquer coisa do tipo, especialmente no caso do Brasil, não é que você tem necessariamente para a economia como um todo uma regulação ou um mandato que obrigue a descarbonizar, mas elas fazem isso porque é a forma mais barata de consumir energia. Não só a solar está se tornando a forma mais barata de gerar eletricidade, mas mesmo em comparação com outras formas de energia, como o gás, o óleo, etc., no caso do Brasil, ela é a forma mais barata de você consumir energia como um todo. Então, a gente tem esse processo de eletrificação. Segundo, tem um aspecto tecnológico que vai ser importante. E a gente vai ver aqui, ao longo desses próximos 15 a 20 anos, um crescimento da adoção de tecnologias que hoje não são necessariamente adotadas na mesma escala, tanto escala do ponto de vista de volume nacional, quanto escala do ponto de vista de um local específico. Tem um terceiro ponto, que é a regulação, que pode estimular aqui a descarbonização, pode estimular a adoção dessas fontes. Tem um quarto ponto que a gente não pode esquecer, que é a cadeia de suprimentos. Então, garantir que a gente tenha os equipamentos, que a gente tenha os materiais, que a gente tenha aqui condições de seguir no ritmo que a gente espera que possamos seguir. E, finalmente, tem um ponto de consciência, tanto dos consumidores quanto das empresas. Saber que essas tecnologias existem, saber que você pode fazer essa conversão. Então, a gente está vendo aqui um movimento que é bastante acelerado. Na velocidade que a gente precisa, a gente vai ter, para fazer essa transição na velocidade que a gente precisa, a gente vai precisar de um mercado livre que vai ser maior, e a regulação brasileira está aumentando, está liberalizando esse mercado. A gente vai precisar de um mercado que seja muito dinâmico. Então, a gente vai ter aqui, na nossa visão, essa combinação de crescimento do consumo de eletricidade com liberalização de mercado pode levar o mercado livre no Brasil a crescer mais ou menos da ordem de 6 vezes, ou talvez até mais. Então, a gente está vendo um mercado que vai ser, de novo, ágil, dinâmico, vai ser muito grande, e acho que é responsabilidade e um privilégio de todos que estão aqui poder participar disso e se preparar para o que vai vir aí no futuro. Muito obrigado. Quase cumpri. Quase. Não, foi ótimo, você chegou bem perto. Obrigada, João. Eu passo a palavra agora para o conselheiro da CCEE, Marcelo Loureiro. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Absolar pela oportunidade, pelo convite feito para a CCE estar aqui com vocês, bater esse papo. Obrigado, Sauaia, Tornelas, grande colega de CCE e do setor e amigo também. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o que é a CCE, talvez nem todo mundo aqui conheça a CCE. Bom, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é o que se chama pelo mundo, pelos mercados de energia, de operador do mercado. Nós operamos alguns mercados associados à energia elétrica aqui no Brasil, e operar um mercado é praticamente dar facilidades para o mercado funcionar, para que o mercado seja mais líquido, mais eficiente, mais veloz e, claro, todos os agentes extraiam valor do mercado. Basicamente, o que a gente provê são ferramentas de informação de preço e plataformas de negociação e serviços de contabilização e liquidação, ou seja, a gente tem desde a ponta de ambientes de negociação e formação de preços até
faturamento e troca de dinheiro entre os agentes. A gente participa de todas essas etapas, não para todos os mercados, né? Tem uma parte do mercado que é livre, ele acontece do lado de fora da CCE, mas para mercado regulado, mercado de curto prazo, que é uma espécie de mercado físico muito próximo da operação, mercado de energia de reserva, que muitos de vocês já devem ter tido contato, mercado bilateral regulado, mercado de capacidade, enfim, investimento turbinável, resposta da demanda. Bom, enfim, nós operamos uma série de mercados no setor de energia elétrica brasileiro. E também nós temos operações de certificação de carbono, RECs, e também estamos nos envolvendo com hidrogênio. Inclusive, nós temos tido contato com a Absolar nesses temas. Está sendo bastante profícuo e eu acho que o Brasil vai ter um grande futuro nessa direção. Bom, mas não era isso que eu queria falar, eu só queria, até agora, que vocês entendessem o que é a CCE, mas eu acho que a gente está passando por um grande contexto, uma grande mudança, que cria um contexto que pode ser útil para os negócios de vocês. No ano passado, o Ministério de Minas e Energia abriu 2 consultas públicas, tá? A primeira sobre a abertura da alta tensão, a abertura integral da alta tensão, que atualmente é parcialmente aberta, e a segunda sobre a abertura integral da baixa tensão. A segunda não teve resultado ainda, mas a primeira já teve resultado, a famosa Portaria 50, que determina a abertura de toda a alta tensão do Brasil, a abertura do mercado, né, de energia, para toda a alta tensão a partir de janeiro de 2024, que está aqui há 6 meses de nós. Tá? Um grande detalhe aí é que, bom, abertura, o que abertura significa? Significa que os consumidores poderão deixar de ser clientes da distribuidora e comprar energia livremente de quem quiser. Tá? Um detalhe aí é que a gente vê que essa abertura, esse próximo passo da abertura se dará pela comercialização varejista, não pela comercialização no atacado. Isso significa que os consumidores pequenos, ou que sejam grandes, mas achem o atacado complicado ou custoso demais para operar, eles busquem comercializadores varejistas que vão ser especializados em produtos que o determinado consumidor deseja. Tá? Pois bem, em resumo, a gente vai ter uma abertura do mercado, aí, uma próxima etapa da abertura do mercado, em janeiro de 2024. Nós estimamos que serão cerca de 72 mil unidades consumidoras que estarão aptas a migrar para o mercado livre, ou que 202 estarão aptas, mas 72 a gente estima que nos nossos estudos, que objetivam análises internas, né? Mas a gente estima que 72 mil unidades consumidoras poderão vir facilmente para o mercado livre, a maior parte deles para o mercado varejista, por meio de um comercializador varejista. E a gente estima também que esses 72 representam cerca de 3 giga médios, tá? 3 gigawatts médios, o que é um número interessante, faz a gente aumentar as possibilidades no mercado livre. E a grande questão do mercado livre e da comercialização varejista é produtos. Imagina que a telefonia, nós temos produtos planos, quase que infinitos, né? A gente até trocar de operadora é terrível. A gente tem que estudar, fazer uma tabela, fazer resumos sobre os planos para poder escolher qual é o plano. Acreditamos que a gente vai ver isso no futuro. E acreditamos que quem encontrar valores que não foram encontrados ainda, criarem produtos criativos, e sairão na frente e possivelmente ganharão uma boa parte desse mercado que se abre agora. E, nessa questão de valor, acreditamos também que energias renováveis, como a energia solar, elas apresentam um grande potencial de construção de produtos para os consumidores no mercado livre, em especial do mercado varejista. E estou à disposição, Dornelas. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu passo a palavra agora para o presidente executivo da Abraceel, Rodrigo Ferreira. Som.
Obrigado. Você vai ficar aí mesmo? Então tá. Obrigado aí pelo convite. Vou ficar no tempo que nem meus antecessores, hein? Faça isso, por favor. Um tempo estourado, né? Estourado. Bom, qual é a oportunidade para solar no Mercado Livre, né? Assim, vou começar provocando o Paulo. O Paulo vai ficar chateado comigo, ele vai dizer que eu estou falando em nome do consumidor, mas, nesse caso, ele vai concordar comigo. Pedir para vocês fazerem uma reflexão. Assim, consumidores somos nós também, né? No setor, a gente discute, às vezes, o consumidor, como se ele fosse um ser abstrato, mas o consumidor sou eu, é o Carlos, é o Marcelo, são todos vocês e tal. E quando a gente para pensar e tem o direito de escolher, o que é que a gente quer? Eu acho que nós, consumidores, invariavelmente, queremos energia barata, a mais barata que tiver ao nosso alcance, e renovável, né? Eu acho que o mundo está convencido de que existem opções renováveis, e, se eu puder optar por elas, é elas que eu vou querer. E, no Brasil, a mais barata é a renovável. Então, é simples assim. Essa é a oportunidade da Solar no Mercado Livre, dar o direito do consumidor escolher, porque, quando o consumidor tem o direito de escolher, o drive da expansão vai ser sempre a energia renovável. Simples. O Mercado Livre é racionalidade, tão simples quanto isso. Tá certo? E, para nós, comercializadores, como é que a gente vê isso, né? O nosso papel no mercado não é só comprar e vender energia. Nosso papel no mercado é muito maior do que isso. Nosso papel no mercado é gerenciar riscos, é criar produtos, é oferecer segurança para o consumidor. E como é que a gente faz isso? Criando portfólios. E, no Brasil, nós temos todas as renováveis. E todas as renováveis podem e devem conviver de forma harmônica, porque elas são complementares. A biomassa gera na safra, a biomassa que gera na safra é justamente o período seco das hidrelétricas. O sol, que, obviamente, brilha de dia, complementa com o vento que sopra mais forte no Nordeste à noite. Então, nós, como comercializadores, lidamos com isso. Colocamos isso tudo numa cesta, calibramos isso da melhor forma possível para fornecer energia competitiva para o consumidor, a um preço que seja o menor possível, gerenciando riscos para essa pessoa, né, sobretudo o consumidor pessoa física, não o consumidor do Carlos e do Pedrosa, que são mega especializados, conhecem isso como poucos, conhecem isso como especialista, mas nós, consumidores pessoas físicas, precisamos. Tá certo? Então, falando um pouco também da expansão via CL, essa racionalidade, né, em que o consumidor, dando o drive da expansão, vai optar por renováveis, já é uma verdade. Não por menos, trouxe números novos aqui para vocês, não por menos, 92% da expansão da geração até 2029 está sendo viabilizada no Mercado Livre. Isso é uma mudança de lógica completa no setor elétrico. Uma das resistências da abertura foi sempre essa. Não, o mercado precisa contratar por 20, 30 anos, indexado à inflação, para que o empreendedor possa desenvolver o seu projeto com tranquilidade. Isso não é mais uma premissa. O mercado endereçou a expansão de outra forma, porque, quando faltou mercado regulado, o mercado foi atrás do Mercado Livre. E o BNDES soube entender, o mercado de crédito privado soube entender, e nós estamos aí, como consumidores do mercado financeiro, financiando, através de debêntures, por exemplo, a expansão do Mercado Livre via renováveis. E 97% da solar centralizada também vai para o ACL. E, mais do que isso, quando a gente analisa a carteira do BNDES, isso são números que o BNDES entregou para a Bracel. Entregou para a Bracel, não. A gente, todo ano, pede um raio-x dessa carteira, e o BNDES nos entregou isso há um mês. 79% dos projetos eólicos e solares estão no ACL, e 52% dos projetos que estão sendo financiados na carteira do BNDES estão sendo suportados hoje por PPAs dos comercializadores. Tá
tá certo? Que estão ali assumindo responsabilidade, assumindo riscos, criando seus portfólios para entregar energia renovável para os nossos consumidores. Então, a abertura para dar a continuidade para esse ecossistema é fundamental. Eu sei que o Ricardo Barros, conversávamos semana passada lá em Brasília, hoje também o Rodrigo já destacou, nós estamos aqui discutindo mais fortemente o mercado livre para a geração centralizada solar fotovoltaica. Mas o mercado livre também é uma oportunidade para a solar fotovoltaica GD. Hoje, um consumidor precisa ficar preso no mercado cativo para ter acesso ao net metering. Por que não a GD também no mercado livre? Uma opção para que o consumidor possa ser modulado debaixo de um varejista que vai ajudá-lo a administrar a sua geração, vendendo no mercado seus excedentes e comprando livremente a energia que ele precisa consumir à noite. É uma opção. Ter mais opções é sempre melhor para nós, consumidores, lembrando que nós também somos consumidores. Então, era isso aí. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. E eu passo a palavra agora para o diretor-presidente da ANACE, o Carlos Faria. Obrigado, boa tarde a todos. Inicialmente, parabéns à Absolar pelos 10 anos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, Ronaldo, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre esse potencial que nós acabamos de ouvir o Marcelo dizer, dos novos entrantes no mercado de alta tensão. A portaria disse que, a partir de janeiro, e assim a gente espera que, a partir de janeiro de 24, esses novos consumidores do Grupo A possam, de fato, chegar ao mercado livre para usufruir de tudo aquilo que o Rodrigo acabou de falar, nós temos de bom nesse mercado. Eu tenho aqui duas observações. Hoje é dia de festa, mas eu tenho que fazer aqui 2 alertas de coisas que eu já ouvi aqui. Primeiro, Marcelo, você vai me perdoar, nós estamos falando da possibilidade desses novos consumidores irem para o mercado fazendo a sua representação, sem nenhuma obrigação de estar comprando esta energia de um comercializador varejista, porque senão nós vamos ter um mercado regulado estendido, que é tudo o que a ANACE não precisa. E nós estamos falando de 120 mil unidades de consumo e um grupo de associados ou consumidores que representam aproximadamente 15% da demanda no Brasil. Outra importante observação que eu queria fazer, que também não combina muito com a festa, mas aí eu preciso da ajuda de todos que estão aqui, é um tema que o Dornelas falou da reforma tributária. Hoje nos preocupa muito aquilo que possivelmente seja aprovado em Brasília, e a gente espera que seja, porque nós todos acho que convergimos para a questão de que existe uma necessidade de nós mudarmos a forma de tributação no Brasil. Agora, energia não pode ser comparada à bebida e a cigarro, não é? Energia é essencial, e, como essencial, ela não pode ser comparada a qualquer outro item que não seja essencial, porque ela participa da nossa vida do começo ao fim, hoje em dia. Não dá para ficar sem energia. Bom, evidentemente, o sucesso o sucesso da solar, sendo na geração distribuída ou na centralizada, eu estou assistindo dentro da ANACE. Quer dizer, todos os nossos associados, e aí nós temos prestadores de serviço, nós temos comércio e nós temos indústria, indo para a geração distribuída, a geração solar, ou até mesmo a sua geração individual, no telhado, os nossos supermercados, as nossas agências bancárias, todas fazendo uso. Simplesmente por quê? Porque a gente está pensando em sustentabilidade, não é possível mais pensar no mundo de hoje, como nós aprendemos aqui com o Guilmon, com carvão e coisas do tipo, não é? Então, nós pensamos em sustentabilidade, desculpa, travou.
Então, isso é o que faz hoje o nosso consumidor, da rede básica até o A4, até o consumidor 2.300 volts, está pensando dioturnamente em como ser mais sustentável. Lógico que o segundo ponto, quase que se igualando à questão da sustentabilidade, nós estamos falando de preço. Quer dizer, num mercado onde o consumidor paga caro a conta, e a conta é cara sob todos os aspectos, nós precisamos pensar em preço, e a solar traz esta vantagem, não é? E, finalmente, nós acabamos de ver na apresentação aqui a questão da autoprodução. Então, nós temos hoje grandes empresas que estão partindo para a geração centralizada, trabalhando com a geração centralizada. Em toda a história existe sempre um mas, não é? E aqui, infelizmente, eu tenho que colocar o mas, que é a questão que eu acabei de tocar no preço da energia, Rodrigo. A energia está cara e como é que nós precisamos olhar essa questão de energia? Precisamos olhar como ela está sendo tributada e como ela está sendo subsidiada. Então, nós precisamos pensar muito em como rever, e o processo de rever os subsídios, porque eu tenho certeza absoluta que a solar já é competitiva e pode muito bem contribuir, inclusive, para a sustentabilidade do consumidor, sem os subsídios que hoje encarecem tanto a conta. Então, uma vez mais, parabéns, muito obrigado pelo convite, e vamos lá para uma energia cada vez mais sustentável, agora sem travar a língua. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu passo a palavra agora para o presidente da Abrácio, Paulo Pedrosa. Boa tarde, Ronaldo, Rodrigo, Tranin, Dornelas, meus colegas de mesa aqui, Menel, meu líder no FASE. Vou tentar, nesse tempo breve, trazer mensagens objetivas e curtas, né? A primeira é: vocês são de um segmento pujante, né? dobrando a cada... Nós, da indústria, estamos há 12 anos com o consumo industrial de energia no Brasil estabilizado. Então, é um ambiente muito diferente do que a gente percebe aqui. Portanto, se vocês querem mercado, precisam endereçar o problema de que nós precisamos aumentar o consumo industrial, aumentar a produção no Brasil, e, para isso, energia competitiva é fundamental. O segundo raciocínio é que nós, da Abrace, temos 2 campos de atuação, né? O primeiro é o apoio ao associado. E aí nós recomendamos aos associados todas as alternativas, não é, que possam dar competitividade à produção. Energia incentivada, autoprodução, não é, com swap entre submercados, porque, muitas vezes, esse é o fator que vai permitir que uma indústria continue funcionando. Mas, no nosso outro campo de atuação, no político institucional, né, a gente tem que reconhecer que nós temos um problema na plataforma regulatória. Quer dizer, tem que se preservar todos os direitos de quem tomou decisões dentro das regras atuais, mas nós temos um problema grave de plataforma regulatória no país. Eu estive com o Menel visitando Jirau, e nós vimos que, na hora do almoço, a usina de Jirau reduziu a produção de energia de 1.500 megawatts para 500 e passou a verter 1.000 megawatts no Rio Madeira, porque entraram 22.000 megawatts de geração distribuída no sistema, e ele teve que ser acomodado. Isso tem uma cadeia de consequências no mercado, né, que alcança os vários ambientes do mercado. Então, os modelos atuais são legítimos, eles são necessários, a indústria deve perseguir a oportunidade de competitividade. Eu acho que o raciocínio feito aqui, trazido pelo Dornelas, que o contrato de longo prazo, que trava o risco do encargo, que é um outro problema, é um fator importante para a tomada de decisões, assim como a questão ambiental. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, quer dizer, um olho no peixe e o outro no gato. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente aproveita as oportunidades da plataforma, nós todos temos que trabalhar para melhorar a plataforma, do jeito que está, vai terminar sendo ruim para todo mundo. Outro raciocínio é que a grande indústria, que poderia ser
o comprador dos projetos de grande volume, em contratos de longo prazo, ela sofre uma política anti-industrial energética. E aí, tentando ser rápido, quer dizer, os subsídios são dados no fio, mas eles são cobrados na CDE, que ainda é muito proporcional à energia consumida. Então, a grande indústria que usa pouco fio não tem benefício de comprar a energia de vocês, porque metade de pouco é pouco. Ao mesmo tempo, ela é a grande pagadora na CDE e está vendo a conta da CDE cair. Então, assim, precisa haver um alinhamento de interesses na regra regulatória para poder aproximar de vocês quem tem a maior capacidade de oferecer contratos de longo prazo lastreados para empreendimentos novos e quem precisa travar o preço da energia, não é, para garantir a sua produção no longo prazo, porque as empresas pequenas não vão olhar mais do que 2, 3 anos na frente. Então, portanto, nós precisamos aperfeiçoar a plataforma regulatória, não é, alinhar riscos, não é, com quem causa o risco, distribuir corretamente o custo, para que o setor seja mais eficiente. Não é? Nós estamos acomodando custos novos na conta final, não é? Isso está levando a comportamentos, vou usar a palavra sem nenhum preconceito nem juízo de valor, oportunistas, no melhor sentido da palavra, né, de arbitragens no ambiente regulatório, mas que isso traz uma preocupação. Então, nós precisamos voltar para o básico e melhorar os fundamentos do funcionamento do mercado, que aí as grandes indústrias que sabem lidar com o mercado e vocês que sabem lidar com a energia e os comercializadores vão fazer os matches fundamentais. O último ponto, desdobrado em 2 detalhes, é, primeiro, nós vamos resolver isso crescendo. Não tem outra solução que não seja crescer. Então, nós temos que defender, enquanto os Estados Unidos está com uma política pesadíssima de fortalecimento da sua indústria, das suas cadeias produtivas, da energia renovável com o Inflation Reduction Act, a China e a União Europeia estão avançando, nós aqui temos essa política anti-industrial. Então, nós precisamos estar juntos para defender uma política industrial energética no Brasil que dê energia competitiva e limpa para a gente ser uma plataforma, como foi dito aqui, de exportação de produtos associados à baixa emissão. E o último ponto é que vocês serão vencedores. Quer dizer, com o avanço tecnológico, como foi dito aqui pelo Rodrigo, com a combinação da solar, com a bateria, eventualmente com a eólica, com o hedge financeiro, essas combinações, assim, eu não tenho a menor dúvida de que os grandes vencedores desse novo cenário competitivo, que vai ser bom para todo mundo, serão vocês. Então, era isso. Obrigado. Desculpe se eu passei aqui 30 segundos. Passou um pouquinho, mas você estava quase levando 10. Obrigada, Paulo. Eu passo a palavra agora para o presidente da ABIAP, o Mário Menel. Boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, Ronaldo. Parabéns pelos 10 anos. Eu já estou um pouco mais velho, estou com quase 20 de ABIAP. Mas eu queria fazer, antes de mais nada, 2 registros aqui. O primeiro é que o nosso cronômetro é bonzinho, porque ele trava no 0 e não mostra o tamanho do delito. Exatamente. Né? É um ponto interessante. Quem está mostrando o tamanho é o meu pé. Ele mostra. Aí o segundo é registrar minha satisfação aqui de recordar os meus tempos de juventude, porque nós tivemos aqui, durante um bom tempo, a dança das cadeiras, né? Quem levantava não tinha cadeira para sentar, né? Até que agora veio mais uma aqui. Mas agora vamos falar sério, porque o tempo já passou um bocado ali. Eu vim aqui, o Dornelas me convidou, para falar um pouco de autoprodução, porque a autoprodução é um arranjo que está sendo feito, bastante utilizado, né, hoje, e eu diria que é um dos pontos principais de expansão do sistema é a autoprodução, o arranjo de autoprodução. Não porque é um arranjo bonito, mas é porque é um arranjo motivado pelo alto valor dos encargos setoriais, né, principalmente a CDE, para os quais o autoprodutor, na parcela que ele autoproduz, que ele gera, ele não tem motivação para pagar, então ele está fora desse pagamento. Bom, o conceito
o meu conceito de autoprodutor é uma figura híbrida, né? Porque ele é um grande consumidor que investiu em produzir energia elétrica. Então, ele tem um lado de produtor, que ele gera energia elétrica, e um lado de consumidor, que ele consome. Tanto é que a Brasce e a BIAP têm relações muito próximas, muito comuns pela área de consumo. Na parte que a gente gera, nós somos um gerador normal, quer seja autoprodução por equiparação ou não, a gente é um gerador normal e, portanto, deveria ou tem que pagar os mesmos encargos que os geradores pagam. No lado do consumo, nós temos que pagar os mesmos encargos que um consumidor paga. Então, esse, para mim, é a filosofia que deve predominar. Qualquer coisa em contrário a isso fere esse conceito básico. O segundo ponto que é bom a gente mencionar são os arranjos criativos que estão surgindo. Qual é o problema? O problema é que, por exemplo, a BIAP, quando foi fundada, ela tinha um I, e até hoje tem, que é o I de investidor, de investimentos, né? E hoje o arranjo que está sendo feito são arranjos em que o autoprodutor, usando a palavra do Paulo, oportunista, quer dizer, tem uma oportunidade, ele está usando essa oportunidade, ele praticamente não investe, né? É um arranjo de superpreferenciais, etc., que tem como efeito bom a expansão do sistema, está expandindo o sistema. O efeito mau é que ele foge da base de pagadores da CDE, e, com isso, quem fica onerado para pagar mais do que isso. Dois são os movimentos hoje para tolher esse tipo de coisa ou mexer nessa questão. Um é um decreto que está sendo formatado no âmbito do Ministério de Minas e Energia, em que ele tem pouca margem de manobra. Por quê? Porque ele não tem um comando legal. O comando legal que ele tem vai permitir que ele passe o valor mínimo de carga a ser atendida de 3 para 5 megawatts. Isso tem um comando legal. Hoje já está em decreto o 5. E ele tem um comando que eu acho que não tem, mas, em todo caso, o Ministério acha que pode fazer, é estabelecer um percentual mínimo de participação do autoprodutor na SPE, no caso de autoprodução por equiparação, um percentual mínimo, né, que hoje não tem isso, tanto é que os arranjos que estão sendo feitos são de 1%, 2%. Então, precisa... eles querem fazer, o Ministério quer fazer um aumento pelo menos para 30%, né, baseado numa equiparação de um financiamento normal do BNDES, que ele financia dívida de 70% e 30% exige equity, né? Então, uma equiparação por aí. Mas esse decreto, eu confesso que toda semana eu entro lá no Ministério para saber como ele está, e até agora não saí. O outro documento é o 414, que aí ele tem um espectro mais amplo, né? Ele tem lá, por exemplo, o conceito de grupo econômico, né, que pode dar uma situação diferente, porque permite ao autoprodutor distribuir a capacidade que ele comprou numa SPE, que ele participou numa SPE, ao longo de toda a cadeia de produção dele. Bom, o meu tempo já estourou, mas eu queria pedir um tempo extra, porque eu vou tirar o boné da ABIAP e botar o do FASE. Concedido? Então, é o seguinte, o FASE, nós estamos num momento em que o Ministério de Minas e Energia, o governo brasileiro, pede que o setor, mais ou menos fazendo coro com essa fala do Paulo Pedrosa, o setor se organize e traga um consenso para o Ministério qual é a solução para esse diagnóstico que o Paulo traçou, né? E é muito difícil o setor sem ter o poder de arbitragem, né? Eu costumo dizer que nós somos mediadores. No FASE, a gente é mediador. O que é que você quer? Como é que pode? Tal, com jeitinho. Mas não somos juízes para arbitrar. Vai ser assim, né? Então,
eu digo que nós temos que aumentar nossas convergências para levar para o Ministério. E, para isso, a minha ideia é partir de alguns princípios, né? Então, eu lembro que, no começo de 2018, o Paulo Pedrosa era secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e lançou uma consulta pública número 32, não a 33, a 32. E a 32 era só de princípios. Não houve praticamente nenhuma discussão. Todo mundo aceitou os princípios. Na hora de descer para os detalhes, criam os problemas. Mas o Paulo conseguiu, né? Então, estão atualíssimos. Eu trouxe até aqui, pena que eu não tenho tempo. Para ler os 10 princípios, nós íamos concordar com todos, né? Governança, abertura de mercado com segurança, tudo isso está ali. Tratamento igualitário e por aí vai. E o FASE fez, no fim do ano passado, para oferecer ao novo governo, uma agenda de 4 anos, que também tem 5 princípios e 16 ações. Então, a minha ideia, Rodrigo, estou dando aqui em absoluta primeira mão, é a gente contratar uma consultoria para pegar esses princípios, o da 32 e os da nossa própria agenda, e fazer uma atualização da agenda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa possível e a gente vai aumentar as nossas convergências. E essas convergências, essa aqui está mediada, eu levo para o secretário Efraim. E as nossas divergências, ele vai ter que arbitrar. Então, esse vai ser o futuro nosso. Obrigado pelo tempo extra. Obrigada, Menel. E agora vamos dar início ao nosso debate. O Carlos Dornelas será o mediador e eu vou sentar um pouquinho para vocês ficarem à vontade. Ninguém ficar achando que eu estou regulando o tempo de vocês, ok? Merecido. Bem, pessoal, obrigado pelas falas aí, foram muito bacanas e complementares, e principalmente aqui a última fala em relação ao FASE, que congrega todos os interesses das associações, e nós precisamos, de fato, de fazer um trabalho de convergências e fazer com que o nosso país avance. Queremos realmente mais carga, isso é importante, né? Queremos crescer cada vez mais a taxas maiores equivalentes a países desenvolvidos. Queremos chegar lá. Bem, eu recebi aqui algumas questões, são muitas, então eu peço desculpas, agradeço à plateia pelas questões que foram enviadas, mas eu, no papel de moderador, vou ter que puxar alguns temas aqui que são talvez mais urgentes e importantes para que possamos conversar. O primeiro tema que surgiu aqui que eu reparei tem a ver com a comparação do PPA, ou seja, eu entendi aqui como PPA a compra no Mercado Livre, com a decisão do consumidor de autogerar a sua energia. A pergunta aqui tem a ver com justamente isso. Se vocês puderem, aqui eu não vou escolher um respondente específico, fiquem absolutamente à vontade, e dar à plateia as principais oportunidades, desafios, quando se compara uma compra no Mercado Livre com uma autoprodução. Nós sabemos, hoje em dia, que a autoprodução tem sido vencedora em muitos arranjos, em função das inteligências reunidas, né? Que nós sabemos aí que existem várias que atuam em autoprodução, mas também entendemos que o Mercado Livre vai ser expandido. Então, se vocês puderem comentar, sem nominar alguém, fiquem absolutamente à vontade. Quer começar, Menel? Obrigado. Invertendo a ordem, eu fui o último, né? Agora vou ser o primeiro. Mas eu vejo assim, o PPA é uma compra líquida de energia, né? Você não tem responsabilidade nenhuma com a geração. Você é um comprador de energia, fez um contrato com algum fornecedor seu. E a autoprodução, mesmo em qualquer que seja o arranjo, mesmo que, por exemplo, eu te entrego a operação, a comercialização, eu não quero correr nenhum risco, eu não posso me dissociar que eu sou um autoprodutor. Eu tenho responsabilidades. Eu posso precificar isso e colocar no meu contrato. Olha, se não performar a usina, o problema é teu, que é empreendedor. Mas eu tenho que fazer isso e precificar, né? Porque eu sou um gerador.
de energia. Então, para mim, essa é a diferença básica. O PPA pode até ter o mesmo valor, a parte financeira, mas o PPA eu sou comprador líquido de energia. E o autoprodutor, por qualquer arranjo que seja, mesmo que eu não tenha nenhuma responsabilidade, eu precifiquei, o empreendedor precificou e me passou isso. Essa, para mim, é a diferença básica. Eu acho o seguinte, o mercado está caro, está ineficiente, está cheio de custos que as empresas e as pessoas não querem pagar, não reconhecem, não acham que são seus e tal. E aí o mercado, como o Paulo bem disse, encontra caminhos, joga o jogo conforme a regra, tá certo? E a regra está aí e permite, tá certo, que um produtor independente finja, né, que é prestador de serviço e um consumidor finja que é autoprodutor, tá certo? Mas não é. Tá? E isso gera mais distorção, só que gera mais distorção para quem não fez esse jogo. Tá? Então, o que a gente precisa hoje? Um freio de arrumação, tá? Todas as entidades que estão no FASE se juntarem para que a gente possa buscar o bem comum, né? Possa construir um 414 equilibrado, possa construir uma abertura equilibrada, possa dar uma equalizada nos subsídios, possa pressionar o governo para colocar no orçamento da União os custos que deveriam ser da União, que estão sendo pagos pelos consumidores. Mas acho que um pouco do que você falou, isso é reflexo do mercado. O mercado está ruim, está caro. E aí as regras do jogo estão postas e as pessoas jogam o jogo conforme as regras. Só, digamos assim, nós não temos um mercado de energia no Brasil. O Rodrigo falou isso outro dia, mas nós temos um mercado regulado, aí nós temos um mercado livre que não paga Itaipu e não paga as térmicas, nós temos um mercado incentivado que paga metade do fio, temos a autoprodução que não paga CDE e o despacho térmico, temos a autoprodução com energia incentivada que paga metade do fio, não paga o despacho térmico e a CDE, e nós temos a GD que não paga nada. Então, cada um desses mercados exporta custo para os que estão antes dele. Não é? Isso traz oportunidades de negócio em que se vende energia por um preço embutido de até R$ 950 o megawatt-hora em algumas situações, que muitas vezes isso não é compartilhado com o consumidor. Quer dizer, como consumidor, a gente vê o consumidor ganha 10% de desconto, uma tarifa de garçom. Quando é muito, 15%. A grande quantidade desse valor termina sendo capturada na cadeia da energia e vira um sobrecusto final para o setor. Né? E cada novo custo colocado no setor torna mais interessante a saída do novo consumidor para esse modelo e mais rentável o contrato que vendia energia com 15% de desconto, que passou a ser 15% de desconto sobre um valor maior, né, à parte. Então, é isso que o Menel falou, quer dizer, sem juízo de valor, do jeito que está, não dá para continuar por muito tempo, né? Porque nós vamos chegar num cenário em que o PLD vai estar tão baixo que nem os modelos mais maravilhosos na plataforma regulatória vão se justificar mais. E aí, nós vamos terminar avançando nesse processo para ter falta de energia no futuro. Porque, se não vê investimento, vai ter falta de energia. Então, é ruim para o país, ruim para os agentes do mercado. Quer dizer, essas modelagens elas são legítimas, mas elas precisam ter um processo de evolução ao longo do tempo. Vou avançar aqui nos temas. O próximo tem a ver com a segurança que se tem no Mercado Livre. E aqui, no caso, a plateia, né, pergunta sobre os cuidados que devem ser tomados com a escolha pelo Mercado Livre, porque nós sabemos que existem grandes oportunidades, mas, obviamente, também maiores responsabilidades, maiores poderes e maiores responsabilidades. Então, a plateia gostaria de ouvir vocês, autoridades no tema, em relação a esses cuidados. Você quer começar, Marcelo? Posso começar. Bom, eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Bom, o mercado cativo, ficar debaixo da distribuidora, pode ser bastante conveniente, né? Se você não está exatamente preocupado com o produto que você está consumindo ou o preço desse produto, tudo bem, fica lá, sem problemas.
Só que, claro, o Mercado Livre é um lugar de oportunidades, né, onde a criatividade na construção dos produtos, isso é um ponto importante, a criatividade na construção dos produtos e de acesso a produtos diferenciados é o que traz a beleza do Mercado Livre. Agora, isso está associado à responsabilidade, sobretudo se o consumidor vem para o mercado atacadista. No mercado atacadista, estar no mercado atacadista significa você ser associado da CCE, você participa do mercado de curto prazo. Eu acho que empresas que se colocam nessa situação, consumidores que se colocam nessa situação, eles devem ter, ou interna ou terceirizada, equipes de projeção de preços, acompanhamento regulatório, vendas. Eu acho um pouco estranho quando consumidores colocam essas atividades dentro da área de fornecimento da empresa, por exemplo. O cara está comprando equipamentos do lado do cara que está comprando energia, e é só isso que ele tem de estrutura. Eu vejo com muita dificuldade esse tipo de estrutura se dar bem no Mercado Livre. Eu acredito que esses consumidores que podem até já estar no Mercado Livre, que não tem regulatório, não tem projeção de preços, muito possivelmente eles vão fazer um mau negócio em algum momento, vão ficar inadimplentes na CCE, e nesse caso, a gente não tem alternativa senão cobrar e desligar o agente. Inclusive, Carlão, da sua fala, eu concordo, o consumidor ele deveria ter o direito de fazer os seus cálculos. Vou para o atacado, para eu ir para o atacado, eu tenho que gastar dinheiro com regulatório, com projeção de preços, com middle, back, front. Eu tenho que ter uma equipe de energia, ou terceirizar uma parte dessas atividades, essas responsabilidades. E, se ele vê que é muito caro, esse custo de transação, aí ele vai para debaixo do varejista. Eu realmente acredito nisso. É que a portaria determinou que abaixo de 0,5 mega, portaria 50 determinou que abaixo de 0,5 mega seria compulsoriamente tratado no varejo, né, que é o que preocupa a ANACE, dá para entender por quê. Mas, enfim, Dornelas, vir para o Mercado Livre tem responsabilidades, em especial se o consumidor vem para o atacado. Se o consumidor achar que o atacado, essas responsabilidades são muito caras, aí o varejo está à disposição dele. E, no final das contas, pessoal, nós, como consumidores residenciais, a gente compra no supermercado, né? A gente não compra no Martins Super Atacado, né? Faz sentido a gente comprar no supermercado ou no mercadinho da esquina do que ir num super atacadão, para nós residenciais, né? Mas para uma grande indústria como os associados do Paulo Pedrosa, da ANACE, da Abrace e a Biap, possivelmente o negócio deles é realmente pagar o custo de transação, porque assim vai sair muito mais barato, muito mais eficiente, e ir para o mercado atacadista. Tá, eu diria que essa que é a separação, onde tem risco e responsabilidades, mas, se você gerir bem, você pode ganhar valor, ou, se você não conseguir gerir bem, vai para o varejo. É mais barato. Obrigado. Só para dar uma organizada aqui, porque eu vi que todos sacaram as armas. O Rodrigo pediu a palavra primeiro, depois o Pedrosa e, por fim, o Carlão. E o nosso tempo está esgotado, eu não vou conseguir para a próxima questão. Tá? Então, em função da importância da pergunta feita, muito obrigado, nós vamos fazer esse pequeno debate aqui e vamos finalizar. Tá? Vamos seguir a ordem, por favor. Dornelas, o ticket médio do Mercado Livre hoje, considerando consumidor do grupo A acima de 500 kW, é de R$ 350 mil por mês. É claro que qualquer empresa que compra um produto R$ 350 mil por mês precisa saber o que está fazendo, escolher bem o seu fornecedor, gerenciar aquele insumo da melhor forma possível e tal. Então, no mundo atacadista, tá certo? Isso é importantíssimo. Se ele estivesse comprando R$ 350 mil de papel, ele também ia ter que escolher corretamente a distribuidora, a fábrica, o fornecedor dele. Tá? No mundo do varejo, tá? Nós somos livres em tudo, pô. O cativo não tem proteção nenhuma. Quantas distribuidoras tiveram problemas financeiros nos últimos 10 anos?
Quantas teriam se não tivéssemos dado um empréstimo de 32 bilhões na conta Covid? Quantas estão tendo problemas hoje? Né? Então, isso não é segurança para ninguém, tá certo? O consumidor, hoje, nós, residenciais, somos livres em tudo, pouquíssimas coisas nós somos cativos, e somos cativos daquilo em que temos monopólio natural, como continuaremos ser cativo da distribuidora, porque ela existe na parcela fio, um monopólio natural, tá certo? E, na parcela energia, nós vamos escolher o nosso fornecedor da mesma forma como a gente escolhe todos os outros fornecedores da nossa vida. Como a gente escolhe internet, telecom, eu não quero ter uma internet ruim na minha casa e não poder fazer a minha reunião do Zoom ou cair o tempo todo e tal, porque não vai funcionar, tá certo? Eu não quero ter 40 canais se o meu vizinho tem 180 e paga mais barato do que eu. Então, o consumidor encontra a solução, tá certo? Ok. Eu acho que o Marcelo explorou bem o ponto de vista do risco do consumidor. Quer dizer, e ele tem que ser maduro nessa decisão. Eu vou surfar no preço de curto prazo, apostando que o El Niño não vai mudar o cenário, ou eu vou buscar um contrato que me proteja por um prazo maior, ou um outro instrumento. Mas eu queria explorar o risco para os outros consumidores. Eu acho que essa é uma dificuldade. A gente precisa ter um mercado, né, em que você seja protegido do erro do outro. Quer dizer, se o outro comprou mal, o preço subiu e ele não consegue pagar, ele vai socializar esse prejuízo. Né? Se eu escolhi investir numa ação de uma empresa e ela quebrou, eu tenho o direito de pedir que vocês saquem o dinheiro do Tesouro Direto da aplicação de vocês para compensar o meu prejuízo? É claro que não. Então, eu acho que o mercado ele precisa ter essa maturidade. Correr risco é maravilhoso, desde que você não exporte o seu risco para que um outro assuma as consequências dele. O mercado tem que se proteger para isso na medida em que ele se abre. Dornelas, rapidamente, assim, é só para dizer que, quando uma empresa toma uma decisão de ir para o Mercado Livre, o que ela está querendo fazer? Não é? Ela está querendo gerenciar o seu consumo e o seu custo. E isso é o mínimo que uma empresa, um prestador de serviço, uma indústria tem que fazer para ir para o Mercado Livre. Ela tem que, se ela não conseguir fazer isto, é melhor não ir para o Mercado Livre e ficar no colinho quentinho da distribuidora e pagar por tudo isso que a gente discute e vê acontecer. Vale registrar também que a gente nunca viu nenhum consumidor da default deixar de pagar, sempre está pagando tudo o que ele precisa ou deve pagar quando ele está no Mercado Livre. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para os feras.